Esse é o Webill 3S, será que é o melhor gimbal para você comprar em 2026? Bora ver! Então galera, bora lá fazer um pequeno unboxing rápido aqui, porque eu já usei esse gimbal, só coloquei na caixa para vocês verem como é que ele vem. Então vou abrir aqui e mostrar para vocês. Vem a caixa e vem essa bag aqui, vou tirar a caixa e colocar aqui no cantinho. E vem essa bolsa que eu já vou falar sobre ela, mas bora lá tirar aqui o saco. Pronto, tá aqui a bolsa. Essa é a bag, a mochila que vem com o Webill 3S na versão combo. Cara, é uma mochila muito bonita, mas já falando sobre ela, gente, eu não sei pra quê que a Zhile inventou essa bolsa. É totalmente disfuncional, você não vai usar isso aqui para absolutamente nada, a não ser se você for acampar e quiser encher de coisa aqui. Ela tem as alcinhas de mochila aqui para você carregar nas costas. Porém, olha o tamanho dessa bolsa só para você carregar um gimbal. Então, eu achei totalmente desnecessário. Mas vamos ao que interessa. Começar aqui por baixo, ela tem um compartimento aqui, ó. Eu vou abrir e tirar o que vem. Tripézinho. Os dois plates, que tá até encaixado aqui. Esse aqui, vou já mostrar para vocês como é que ele monta tudo. Dois plates. Os cabos. E aqui outro plate e aquele suportezinho de fixar na lente, né, para poder apoiar a lente. Fechando aqui, vamos ao que interessa, que eu vou abrir aqui para vocês. Olha a dificuldade para você tirar esse gimbal, gente. Você precisar montar numa emergência. Aqui vem essa alça, né, que vem na versão combo. Isso aqui é muito interessante, a gente vai já falar sobre ela. E para finalizar, ó, engancha tudo aqui, gente. Eu não entendi a função dessa mochila, mas e aqui o Webill S propriamente dito. Então eu não sei por que dessa mochila. Eu vou colocar aqui e vamos lá falar sobre ele. E esse aqui é o Webill 3S. Por que eu comprei esse gimbal? Antes eu usava o Scorpio, depois fui pro MT2, que tem até vídeo no canal aqui dos dois gimbals. E eu decidi comprar um melhor, por quê? Porque o MT2 ele não aguentava muito peso. Quando eu colocava um peso a mais, eu via que ele sofria muito e não estabilizava tão bem. E um amigo meu, Yuri, tem exatamente esse modelo já há alguns anos e eu peguei para testar, vi, gostei demais e comprei. Já tenho ele há um pouco mais de um ano e a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui para quem é. Basicamente, ele serve para todo tipo, desde um produtor de conteúdo mais simples ali para gravar com uma câmera leve, desde alguém que já trabalha pesado com câmeras mais pesadas, esse gimbal aguenta. Não é o top do mercado, mas pelo custo-benefício dele eu acho que é um dos melhores gimbals desse ano ainda para você comprar, mesmo que ele já seja mais antigo. E vamos falar aqui um pouquinho dele, vou fazer aqui um overview e mostrar para vocês os detalhes. Mostrar aqui para vocês, ó, os detalhes dele. É um gimbal bem bonito, bem construído. Aqui as travas, ó, como você pode ver, vou soltar aqui. Uma trava bem firme, ó. Esses detalhes bonitos aqui, o nome Webill, aqui o outro motor, também com a trava, e aqui o último motor com a trava. Tem esse joystick aqui no lado, eu achei isso aqui muito interessante, ó. Se você observar a pegada, quando você coloca o dedão aqui, fica mais fácil de você controlar aqui, sem perder essa pegada, ó. Porque nos outros gimbal é aqui no meio, então tu tira muito o polegar, ó. E aí tu tem que vir pra cá e mexer, isso é muito desconfortável aqui pra mão. E esse joystick aqui do lado, apesar de você usar muito pouco, ele facilita muito. Deixa eu ver se foca aqui, aí. E eu achei muito legal, cara, muito legal mesmo. Falando da construção, não tenho o que falar. Um acabamento impecável, um acabamento muito bom desse gimbal, né? A construção dele bem robusto. E vamos já falar que tem esse LEDzinho aqui. Deixa eu mostrar os acessórios que vem. O plate principal, que é esse aqui, e esse que você vai colocar a câmera e vai travar aqui. Vou já montar tudo. Vem o nosso tripézinho. Deixa a câmera focar, que eu acho que eu estou muito perto. Aqui. Vem esse outro kitzinho com plate e aquela borboletinha para você apoiar a lente, né? Se você usar uma lente muito pesada, você coloca essa borboletinha para segurar o peso. E aqui, cabeamento não falta. Eu nunca usei esses cabos, tá fechado aqui ainda, né? Eu não conecto via cabo. Eu prefiro apertar mesmo na câmera do que controlar no gimbal, porque eu já tive problemas, não nesse, porque eu nem cheguei a testar, mas de falhar o REC e eu acabar perdendo uma cena importante, então eu acho melhor ir lá na câmera e apertar o REC propriamente disso. Deixa eu montar aqui para vocês verem como é que fica todo montado. E prontinho, tá aqui ele montado, olha o tamanho dele, como é que ele fica montado, né?
E falando aqui já de cara sobre as principais características que esse gimbal se destaca, né? Primeiro, ele aguenta um peso razoável, diz aí que aguenta até 3 kg. Eu não cheguei a testar com 3 kg, mas eu já testei ele, como eu disse, com a 7.4 e 2470, se eu não me engano, e ele suportou de boa. Eu vou fazer um teste aqui com a ZV-10 e a Tamron 1770 pra gente ver. E essa construção dele, essa parte aqui que vem no Combo Creator, eu achei muito interessante porque tem esse grip aqui para o seu punho, ó. E esse grip aqui facilita muito, gente, para você que está muito tempo gravando, uma diária inteira de gravação, não fadigar e cansar aqui o seu punho. E a parte melhor é porque ele é totalmente ajustável, então você só gira aqui, deixa eu mostrar nessa câmera para vocês verem. Ó, você basicamente gira aqui, ele sobe e desce, ó. Então você ajusta a ergonomia de acordo com o seu punho, né? Eu deixo mais ou menos bem aqui embaixo e pronto, aqui fica bem apoiado no meu punho. Deixa eu ver se mostra aqui, ó, bem apoiado, e você pode regular. Outra parte já bem legal é porque esse handle lateral aqui, ele é totalmente ajustável, então você consegue, além de movimentar ele para trás ou para frente, ó, você consegue fazer esse ajuste, você também consegue soltar aqui e aumentar ele. E tá vendo como isso é muito intuitivo e fácil, né? Rosqueou aqui, ó, baixou, subiu, travou. E aqui tem um pequeno conectorzinho, uma trava aqui que você aperta, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Essa travinha girou, você pode movimentar. E travou, ele não sai do lugar. E a parte mais interessante do Webuild 3S, se eu não me engano, o Webuild 2 já tinha esse handle, só que ele era fixo e ele não vinha até o eixo central do gimbal, ele vinha só até esse lado aqui, ó. Ele vinha mais ou menos só até aqui. E o que que acontecia? Para você segurar o gimbal nessa posição, não ficava no eixo, ó. Se você soltar o peso, ó, a câmera ficaria torta. E esse aqui não, você consegue ajustar, ele fica exatamente no motor central. E quando você pegar para fazer takes mais baixos, ele fica totalmente alinhado com o eixo. Então a câmera fica literalmente centralizada. Fica assim, muito, muito legal. Esse handle ajuda muito, né? E como eu disse, você pode só fechar aqui, aumentar ou diminuir. Sem contar que ele tem aqui uma rosca normal, padrão de 3/4, para você... de 1/4 de polegada para você colocar aqui acessórios, monitor, o que você quiser. Bom, vamos lá, eu coloquei aqui a ZV-10 com a Tamron 1770, né, calibrei já ele aqui, já tá perfeito. E vamos falar de duas coisas interessantes também, ou dois pontos interessantes que esse gimbal tem. Primeiro, esse LEDzinho aqui da frente, que apesar de não servir para uma luz principal, ele tem 1000 lumens de potência e ele vai de 2600 kelvins até 5600. Então assim, quebra um galho danado se você precisar ir numa situação de emergência, está com pouca luz, ele quebra um galho bastante legal. Vou ligar aqui, ó, provavelmente vai estourar aí, deixa eu mostrar aqui no meu rosto. Aqui tá em 100%, ó, então você vê que é muita luz, né? E deixa eu diminuir aqui. Diminuir, tá no mínimo, ó. E você vê que é uma luz bem potente, né? Então, se de repente você precisar fazer uma luz de preenchimento aí, algo do tipo numa emergência, essa luzinha vai te salvar. Outro ponto interessante, porém já vamos aqui para um adendo muito importante, é o modo vertical. Porque todos os criadores que eu vi falando desse gimbal, porque é muito interessante aqui embaixo você desencaixar, girar o plate e você consegue colocar a câmera na vertical. Lógico que vai ter que calibrar, mas só em você não precisar de um plate seria muito interessante. Porém, tem um pequeno detalhe aqui que quase não vi ninguém falando, que atrapalha muito isso aí, acaba que dificultando e não torna o processo fácil como era para ser, como era a promessa do gimbal. Então eu vi muitos criadores mostrando, é muito simples, basta você tirar e colocar na vertical e recalibrar. Só que na prática isso não funciona, eu vou mostrar para vocês aqui, porque parece que a maioria dos criadores parece que querem ser patrocinados ou são patrocinados pela marca para falar só vantagens, quando na verdade não é. Quem assistiu o meu review do Scorp-C sabe que eu fui muito honesto ali, do MT2 também, e eu gosto de ser honesto. Então vamos lá, basicamente só você tirar, virar e ele já tá na vertical, certo? Vamos lá tirar aqui o gimbal, você tirou aqui, ó, tirei a câmera, né? O gimbal não, tirei a câmera, vamos só colocar na vertical, então é só girar, ó, opa, deixa eu focar de novo, é só girar e travar, vamos lá. Então eu vou colocar aqui na vertical. Olha, foi simples, né? A câmera já está na vertical. Só que quando você for calibrar, você tem que ajustar esse motor aqui, certo? Que é o roll. E esse motor, ele é ajustado aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Nessa configuração aqui, ó. Indo para um lado e para o outro, certo? E onde é o problema que ninguém conta? É isso aqui. Deixa eu mostrar nessa câmera para vocês. Bem aqui é a travinha. Deixa eu focar. Bem aqui é a travinha que trava esse motor. Esse motor não. Que trava esse slider aqui, ó, para você calibrar. Aí vamos supor que eu achei o ponto aqui. Eu tenho que pegar essa travinha, deixa eu botar mais luz aqui, ó, e travar ela. Como é que trava? Porque bate no plate. E aí? Deixa eu ver se aqui eu consigo mostrar. Ó, não tá focando, deixa eu tirar meu rosto.
bem aqui. Ela bate no plate, eu não consigo travar. Então olha que coisa absurda, a galera só fazia isso, né? Olha, é só colocar aqui de lado. E aí mostrava, ó, ele na vertical. Olha como tá bonito, já coloquei na vertical. Só que pra você colocar na vertical, você tem que travar isso aqui, certo? Porque senão quando girar isso aqui, esse motor, ó, ele vai cair aqui, ó, você não consegue balancear. Ah, eu tenho que deixar bem aqui, ó, deixa eu achar o centro, ó. Tá caindo, pronto, achei o centro. Só que eu não consigo travar porque, ó o barulhinho, ó, bate nesse plate onde vai a câmera. E olha que absurdo. Aí eu tenho que tirar a câmera para travar primeiro aqui, depois colocar a câmera e calibrar tudo de novo. Gente, é uma dificuldade que não compensa. Então, basicamente, não compensa. Esse negócio do Webuild 3S ser na vertical não é fácil, não é intuitivo, é chato. E eu não vi ninguém falando isso, mas sendo bem sincero, essa parte não é tão funcional. Aí alguém pode falar assim, não, Isaac, é porque tu colocou o plate da câmera muito para frente, então ele tá batendo. Então quer dizer que se eu usar uma câmera com uma lente grande, como essa, eu não posso usar o plate lá na frente, porque para calibrar, vocês vão entender isso no meu vídeo de calibração, eu falei até no do Scorp, você precisa colocar o plate mais para frente, que o primeiro passo, gente, da calibração de gimbal começa aonde você monta o plate. Se você tem dificuldade em calibrar o gimbal, provavelmente o único passo que você deve estar errando é aonde você coloca o plate. Dependendo do conjunto de câmera e lente, o plate tem que estar na posição certa. Então, às vezes, por exemplo, num conjunto desse, eu tenho que colocar o plate mais para frente para poder conseguir balancear o peso de lente e câmera. Se eu não faço isso, eu não calibro. Então, se eu faço, eu sou impedido de travar esse motor. Então, muita gente vai falar assim, não, você colocou o plate muito para frente, se você colocar para trás, funciona. Ok, mas você só vai colocar para trás quando estiver usando uma lente minúscula que não precisar equilibrar aí nesse plate o peso da câmera e da lente. Então, assim, não faz sentido para mim essa parte da vertical. É um problema, essa parte do plate de você mudar, é um problema bem sério que eu acho que foi uma falha de projeto, poderia ter tido outra trava. Porém, fica comigo que eu não vi ninguém falando sobre isso, eu vou te ensinar como usar esse gimbal no modo vertical nativo, sem ter que mexer na câmera, do jeito que a câmera tá na horizontal. E esse modo eu não vi ninguém explorando, talvez eu faça só um vídeo falando sobre isso, mas fica até o final que eu vou te mostrar. Vamos antes falar aqui dos modos dele, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem o primeiro modo, que é o Pan Follows, então já tá falando, né, panorama, ele vai seguir apenas na panorama. Se você mexer no tilt ou no roll, ele não vai mexer, vai ficar paradinho. O próximo modo que a gente tem, tá aqui ó, esse botãozinho modo, você vai mudando. Apertei, ele tem o modo lock, já está falando, travado, então travou aqui, não vai seguir para nenhum lado, nem pan, nem tilt, nem follow, nenhuma direção, vai ficar travadinho aqui. E o próximo modo que ele tem é o modo F, que esse aqui é o Follow Mode, né? Que seria tilt e panorama junto. Então deixa eu recentralizar ele aqui, opa, 3 vezes ele vai para o modo Selfie, 1, 2, 3, volta para frente, e 2 ele centraliza novamente. Então o modo F, ele é pan, de panorama, e tilt também, então é de follow, F de follow, ele vai seguir, né? Seguir o que você está fazendo, seguindo o movimento. Só que ele não segue no roll, o roll fica travado. Para ativar o modo POV, não é mudando aqui nos modos, é apertando 2 vezes. Então ele entra no modo POV. E POV, como já está falando, primeira vista, né? Então, em primeira pessoa ou primeira visão, ele segue todos os movimentos que você fizer. Se você apertar mais 2 vezes o modo M, ele vai entrar no modo V, que é o modo vórtice, né? Aquele modo que a câmera fica paradinha apontando para você fazer aqueles movimentos giratórios, para fazer algo mais cinematográfico. Dependendo do que você precisar, é bem interessante. O ponto negativo é que você tem que usar aqui o joystick para fazer isso, né? Para o lado ou para o outro. Mas se você quiser fazer automático, você tem que entrar aqui no menu. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Você tem que apertar aqui menu, ir lá embaixo e chegar aqui, deixa eu procurar. Vortex. Pronto, você vai aqui em Vortex, clica e você coloca velocidade, a direção e o ângulo, e aí dá Start. E aí ele faz sozinho, sem você ter que mexer nada, ó. Então, essa parte chatinha é porque você tem que entrar no menu para ele fazer isso, né? Ativar. Se você conectar via app, também funciona bem fácil, bem mais rápido do que entrar aqui no menu, né? Mas aí você vai ter que estar com o celular na mão da mesma forma. E o modo que eu disse, especialmente aqui sobre a vertical, eu não vi ninguém falando sobre isso, mas tem um terceiro modo quando você aperta o botão M 2 vezes. O primeiro é o modo vórtice, o segundo é o modo, deixa eu ver de novo aqui, POV, o primeiro, segundo vórtice, e se você apertar 3 vezes, olha que interessante, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Colocar, o gimbal tá normal, certo? Normal, tá no Pan Follows, eu vou apertar 2 vezes, ele vai entrar aqui no modo POV, então tá aqui no POV. 2 vezes, ele entra no modo V, que eu acabei de mostrar pra vocês. Só que se você apertar de novo, 2 vezes, ele vai entrar no modo P. E olha que interessante, que movimento que a câmera fez.
O modo P desse gimbal é o modo Portrait, o retrato. E olha que interessante, ele tem um modo nativo retrato sem precisar mudar o plate. Então pra que a Zion fez um plate e vendeu a ideia de um plate que você só gira e coloca na vertical, quando ele já tem esse modo nativo, que por sinal é perfeito. Diferente do Scorp que eu falei no outro vídeo, que o Scorp ele balançava o eixo quando você colocava no modo vertical, o roll dele era solto, você não conseguiria controlar, então você perdia o horizonte. Esse no modo P de Portrait ou retrato, olha que interessante. Ele simplesmente fica perfeito alinhado. E o roll, ele não gira, o horizonte vai estar sempre alinhado. A única diferença é que você não tem como controlar tilt e pan, fica os dois habilitados. Mas isso aqui é sensacional, ó, no pan e no tilt, no modo vertical nativo. E quando você tiver com o suporte aqui, você consegue fazer takes incríveis já na verticais. Olha que interessante, ó, ele fica na vertical. Ninguém, absolutamente ninguém, eu vi falando sobre isso, nem própria Zion. Então eu não sei o que foi que aconteceu, pelo menos eu não vi, pode ser uma novidade pra mim quando eu experimentei esse gimbal quando eu comprei, depois de tanto fuçar, eu fui lá no manual, fui ver os modos e tinha esse modo P, Portrait, o Portrait é retrato. Por que que não tem? Quando eu cliquei, ele realmente fica, galera, no modo retrato e funciona no pan e no tilt. Comenta aqui até agora e já dá seu joinha. Se essa dica você não sabia e você tem esse gimbal e não sabia dessa dica, já vale seu joinha, quem sabe sua inscrição aqui no canal se você gosta desse conteúdo. Então é isso, esse gimbal vale muito a pena. Pela faixa de preço dele, é o melhor gimbal que eu acho no mercado hoje. Você acha ele no AliExpress já no Brasil em torno de R$ 1.600, R$ 1.700, às vezes até mais barato se você tiver cupom. E nessa faixa de preço tá o MT2. Que entre os dois, o MT2 se destaca pelo traqueamento dele, o sensor, depende do que você precisa, mas esse gimbal é um gimbal muito mais robusto, muito mais ergonômico, cheio de recursos a mais que o MT2 não tem, então é um gimbal muito mais profissional para você que precisa por essa faixa de preço. Eu recomendo esse no lugar do MT2 se você precisa de um gimbal mais robusto. E como eu disse, o modo vertical dele funciona, mas nem todo mundo sabe, então se você não comentou, você não se inscreveu, não curtiu, perdeu tempo, vai lá, não perde não, ajuda o canal se você gosta desse conteúdo. Então esse é o Webuild 3S, vale muito a pena, como sempre tem links aqui na descrição para vocês comprarem caso queiram, no melhor preço, né, os links dos produtos que a gente usa aqui no estúdio, tá bom? Até o próximo vídeo onde eu vou falar onde balancear ele e como balancear da melhor forma.